tarde, Visão Plural, edição do dia 24 de julho de 2015. Nós vamos hoje entrevistar uma advogada que vai tentar esclarecer as dúvidas de todos nós a respeito da relação entre advogado, cliente e instituições. Numa época em que nós vemos que o advogado pode tudo e às vezes não pode nada. Bem, Maria Luísa Vaz de Almeida Andrade é um nome enorme para uma advogada. Olha lá o olho dela. Esta que é a nossa vítima de hoje, tá certo? Vamos ver se ela conseguirá responder as nossas questões e também vamos ver se a Carmen Gomes, essa loura que aqui está, vai trazer perguntas substantivas. Bem, Maria Luísa, diga uma coisa. O advogado hoje e sempre foi uma figura importante na sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira sempre foi uma sociedade calcada na relação jurídica, isso desde o tempo dos portugueses. É fácil ser advogado ou não? Depende do ponto de vista. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, perigosa e um tanto quanto difícil de responder. Não é fácil ser advogado. Não é fácil ser advogado porque ser advogado requer estudo, requer seriedade e requer amor à profissão. Como toda profissão, né? Eu acho que como toda carreira, a primeira questão primordial é você gostar do que você faz. Mas o advogado precisa gostar além do normal, do que ele faz. É uma carreira duríssima, você tem que estar constantemente estudando, constantemente se aperfeiçoando, constantemente correndo atrás de especializações e de atualizações, e de o que acontece no mundo, evoluções sociais, etc. E aí você esbarra na estrutura, né, dos três poderes que nós temos aqui, graças a Deus, uma democracia com três poderes, mas uma estrutura de judiciário, como você disse, vinda das ordenações ainda manuelinas, né, lá de Portugal, e que é uma máquina emperrada, né, há muitos anos. Então isso não é uma coisa de hoje, quer dizer, hoje colhe-se, né, os frutos de toda uma história e uma máquina que não te ajuda. Então a coisa não flui porque por mais que você lute, por mais que você estude, por mais que você se esforce, você se esbarra numa máquina que não anda. E por outro lado, esta máquina também gostaria de funcionar, porque para o Estado é muito desabonador ele não poder dar à sociedade a acolhida que ela precisa. Só que a gente não consegue fazer com que essa máquina ande. São 3.000 processos numa vara, com um juiz para despachar. Quer dizer, como é que ele faz? Ele é um ser humano. Então, a partir do momento que criou-se o Conselho Nacional de Justiça, e esse Conselho Nacional de Justiça começou a tentar fazer inovações no sentido de informatização de fórum, informatização de cartórios e tudo, o objetivo é que isso vá acelerar e melhorar um pouco essa morosidade, mas isso vai demorar anos para que isso entre em termos, vamos dizer. Os advogados compõem uma corporação de ofício que defende a elite ou não? De forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Existem advogados, inclusive, que fazem trabalhos sociais incríveis, advogados com grandes escritórios de advocacia que também fazem trabalhos sociais. Eu acho que a maioria dos advogados, dentro dos seus escritórios, tem a parte, evidentemente, a parte negocial, né, da coisa, e tem a parte social também. A advocacia, se você for pensar, a advocacia é a única profissão que está na nossa Constituição prevista como uma função social, né? Então é uma coisa que nos dá muito orgulho. Qual é modernamente,
qual é a grande avanço da sociedade brasileira em termos jurídicos que permite com que vocês, advogados, possam arbitrar algumas questões que estavam pendentes pela lei estar muito retrógrada em relação às mudanças sociais que vêm ocorrendo? Desculpe. Vamos pensar o seguinte: antigamente você tinha problemas sociais muito pontuais. Sim. Mas a Constituição tinha uma leitura, vamos chamar, arcaica. Sim. Quais são os temas modernos que foram atualizados à relação da interpretação jurídica e o que a sociedade esperava? Bem, hoje a gente está sob a égide da Constituição de 1988, que é uma Constituição que foi feita pelo saudoso e falecido Ulisses Guimarães. Na verdade, foi ele quem idealizou essa Constituição. Era advogado. Que é uma Constituição chamada nossa Constituição Democrática, né? Uhum. Que veio depois com o movimento das diretas já, né? Com a emenda Dante de Oliveira foi feita essa Constituição, porque vivíamos ainda uma ditadura. 46 também. E na interpretação da Constituição de 46, que era um pouco antiga. Só que aí que eu ia chegar, essa Constituição, chamada de nova Constituição, a nossa Constituição Democrática, ela veio com alguns avanços e com alguns atrasos. Porque quando ela foi promulgada, ela tinha uma redação de alguns anos atrás ainda. Algumas coisas foram adaptadas, outras ainda continuaram arcaicas. Então, assim, na minha visão, ela teve 3 coisas muito importantes. A primeira foi a equiparação da família, né? Hoje nós temos uma família constituída, a família hoje ela é uma família múltipla, né? Você não tem mais aquela família, o homem, mulher e filhos. A família é uma família múltipla, ela pode ser composta de homens, mulheres, e ela não tem mais aquela discriminação de ser uma família católica, né, como previa a religião. Uma outra grande inovação que ela trouxe foram as liberdades individuais, né? Hoje você tem a proteção dos seus direitos e garantias individuais, como você não tinha antigamente, as inviolabilidades, o dano moral, a proteção à pessoa, a proteção ao seu direito à honra, à sua imagem. Isso tudo era previsto na jurisprudência, mas isso não estava textualmente ainda previsto. E questões econômicas, né, como o direito das instituições como o legislativo e o executivo serem monitorados, não é a palavra, serem checados, verificados, né, pelos órgãos competentes, pelos tribunais de contas e toda a força que tem esses órgãos gestores e esses órgãos que antes não tinham, né? Esses órgãos, nós vivíamos num momento de ditadura sem direito absolutamente checagem e verificação de nada. Então eu acho que essa Constituição trouxe, e sob o meu ponto de vista de atuação, que eu sou da Comissão da Mulher Advogada da OAB, eu sou uma advogada de direito de família e de direito civil, mas basicamente atuo nessas áreas estritamente, ela trouxe para a área de família uma grande evolução, que ela hoje a mulher e o homem têm direitos iguais, nós temos as uniões homoafetivas, nós temos a adoção de crianças por uniões, por casais que vivem uniões homoafetivas, hoje nós temos a alienação parental, que é uma coisa que não existia antigamente, hoje nós temos o abandono afetivo, que também não havia antigamente, de pais por filhos e de filhos por pais. Nós temos o direito hoje de pais pedirem pensões a filhos, o que não havia antigamente. Antigamente você só tinha o direito do filho pedir a pensão ao pai, né? Hoje se regula também muito a questão do idoso. Quer dizer, a Constituição abriu a igualdade que ela trouxe, permitiu com que a jurisprudência evoluísse, né, e fossem feitas leis ordinárias esparsas, né, com base nessa jurisprudência, que permitiu que hoje a gente tenha mecanismos e legislações ordinárias que possam nos proteger e proteger a sociedade, que evoluiu e precisa dessas proteções para que as pessoas tenham os seus direitos e garantias.
Vamos ver agora uma pergunta da nossa Carmen Gomes, que é quem representa aqui os internautas. Ela vai perguntar coisas específicas que interessem a você e a nós todos. Como membra da Comissão Mulher Advogada da OAB de São Paulo, a doutora sente que ainda há preconceitos com relação à mulher advogada ou isso já ficou para trás? Olha, eu estou formada há 27 anos, Carmen. Me formei em 1987, né? Eu vou dizer pela minha experiência, tá? Ainda há preconceito, mas melhorou muito. Melhorou muito. Para você ter uma ideia, hoje as mulheres são a maioria no mercado de trabalho de advogados jovens. Mas de advogados mais antigos, ainda a maioria são homens. Nos nossos órgãos representativos de classe, as mulheres são minoria. Mas nós temos hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo grandes desembargadoras, apesar de serem minoria. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal grandes ministras, muito embora sejam minoria. Nós temos hoje no Superior Tribunal de Justiça grandes ministros, muito embora... Então, veja, e tudo isso foram conquistas que, que em 1987, por exemplo, eu tive aula de Direito Penal com a professora Ivete Senise Ferreira, que foi reitora da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo teve uma reitora mulher. Quando eu estudava na faculdade, ela foi minha professora de Direito Penal, jamais na cabeça de qualquer aluno podia passar que a Universidade do Lago São Francisco tivesse uma reitora mulher. Então eu acho que assim, tivemos sim grandes evoluções, mas ainda existe sim preconceito com relação à mulher no mercado de trabalho. Uma questão que eu queria colocar para ela nova, já volto com a Carmen, é a questão da eficácia da tecnologia no trabalho do advogado hoje. Quais são os ganhos que a tecnologia está permitindo com que o desempenho da função do advogado hoje permita? Hoje nós temos o peticionamento eletrônico, que foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Praticamente todos os fóruns estão sendo informatizados. Hoje você não tem mais o processo físico, aquele processão, aquela coisa enorme. Você hoje tem um processo digital. Então você tem um certificado digital que te permite entrar dentro do computador e ver o processo na tela. O juiz vê aquilo na tela, todos veem aquilo na tela. É um facilitador enorme, né? Em termos de tempo, em termos de economia de papel, uma série de coisas. Por outro lado, é um facilitador para as novas gerações, né? Mas é um dificultador para os antigos advogados, que têm muitas dificuldades. Aqueles que têm seus grandes escritórios, que podem ter suas secretárias e seus assistentes, etc., não tem problema. Mas os advogados que dependem deles mesmos e são mais antigos, têm muita dificuldade com isso. Mas para a agilidade do processo é muito bom. É muito bom porque você não tem mais a juntada, o carimbo, a necessidade do funcionário. O funcionário pega a petição, fura a petição, junta a petição, carimba a petição, vista a petição, vai para o juiz, carimba, volta, carimba. Hoje tudo isso você tem eletronicamente. A petição vai lá, ela cai lá dentro eletrônica, ele junta e acabou. Então, essa evolução tecnológica é muito importante. Por outro lado, a evolução tecnológica faz com que as redes sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp e todas essas redes sociais, esses meios, faz com que isso vire alvo tanto positivo quanto negativo. Isso hoje gera enormes controvérsias em termos de discussões e processos e brigas, ao mesmo tempo que é um facilitador para o advogado em termos de prova. Tá? Hoje você usa essas redes sociais, essas coisas, você tem direito a usar isso como meio de prova, desde que você lavre atas notariais desses documentos. Traduzindo, o que é isso? Isso significa que você precisa pegar, por exemplo,
uma página do Facebook que você pretende fazer prova e pedir a um tabelião notarial de notas, um cartório, você vai a um cartório de notas e pede que ele lavre uma ata desse documento, para que esse documento tenha validade legal, porque senão ele poderá ser adulterado. Eu te mando um e-mail, você me responde, né? E nós podemos mexer neste e-mail, né? Ele pode ser modificado. A partir do momento que eu lavro uma ata sobre esse documento, ele é imutável. Então, para que os colegas saibam, quando quiserem fazer prova de documentação obtida pela internet, lavrem a ata notarial, senão não terá validade. Bem, ouçamos às 14 horas e 20 minutos a voz de Carmen com mais uma pergunta. Na sua opinião, a justiça muito lenta, ela afasta os investidores, do Brasil e prejudica a economia? O que a senhora acha que deveria ser feito com relação a isso para melhorar? Olha, Carmen, o que eu acho que afasta os investidores do Brasil não é a lentidão da justiça, é a corrupção. O que eu acho que afasta os investidores do Brasil não é a lentidão da justiça, é a falta de seriedade com que se trata a economia, a educação, a base desse país. Eu acho que o que afasta os investidores é isso, entendeu? Eu acho que a lentidão da justiça é o resultado, né? Nós temos como resultado do que está sendo feito com esse país em termos educacionais, né? Eu acho que uma sociedade evoluída é uma sociedade educada. Nós não temos uma sociedade educada. Então, uma sociedade educada não terá uma justiça educada e ágil. Então, assim, é um problema extremamente complexo, entendeu? Eu acho que não tem relação a falta de investimento com o nosso judiciário. Eu acho que a relação é com tudo. A relação é com o contexto genérico, entendeu? Porque também eu acho que a gente não pode colocar a culpa de tudo no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem suas mazelas, como tem o Executivo, como tem o Legislativo, mas o Poder Judiciário tem também grandes conquistas, tem grandes juristas, tem grandes ministros, tem grandes cabeças. Quer dizer, eu acho que há que ser justo com a coisa, entendeu? Então eu acho que não tem relação nenhuma. Eu acho que é um problema muito mais econômico, relacionado com a política nossa do que com a nossa justiça. Mas isso, na opinião da senhora, não afasta? Porque os grandes investidores, então, veja, na sua hoje opinião, tem a ver com a política mesmo, é isso? Eu acho que sim, e hoje no Brasil está muito difundida. Nós temos hoje no Brasil a arbitragem. A arbitragem é uma solução alternativa de disputas muito usada nos Estados Unidos e na Europa e aqui pouco difundida. É uma solução rápida, alternativa, independente do judiciário. Em 6 meses você conclui um processo, tá? Ela é feita por árbitros, esses árbitros normalmente são advogados que vão julgar um processo, tem uma lei, ela é regida por uma lei, uma série de coisas e tal. E a maioria dos contratos internacionais, a maioria das grandes empresas, a maioria das multinacionais e dos grandes negócios são regidos pela arbitragem, por incrível que possa parecer. Então, os grandes conflitos, normalmente, são solucionados em câmaras arbitrais, por arbitragem, e não acredito que a morosidade desestimule o investimento. Acredito que o que desestimule mesmo é a nossa situação política. A corrupção. Exatamente. Diga uma coisa, doutora. O senso comum tem muita dificuldade em entender qual é a função de figuras da área jurídica que normalmente a imprensa coloca. Promotor, juiz, uma série de nomes, nomenclaturas da justiça que as pessoas não sabem interpretar. O que faz fulano, o que faz fulano, qual é a mudança, a relação entre um e outro. Isso fica cada dia mais complexo. E hoje em dia, com essa operação mediática do Lava Jato,
que o Jornal Nacional faz questão de toda hora vazar, e eles têm muita noção na mídia, né? Lava Jato, não sei o quê, né? Então, qual é o que faz um promotor, o que faz um juiz, o que faz um magistrado, o que faz um advogado, para a pessoa entender o senso comum fora dessa linguagem tão abstrata? Vamos lá. O advogado, ele defende, tá? Ou acusa. O advogado, ele é o defensor. O advogado serve para defender. Então, o advogado é o defensor da parte. A parte contrata o advogado para que ele lhe defenda ou lhe promova uma ação para que você ganhe alguma coisa. Você vai postular o direito, o advogado postula o direito em nome da parte. Ele requer alguma coisa em prol de alguém. Ou defende alguma coisa em prol de alguém. Essa é a função do advogado. A função do juiz ou magistrado é sinônimo de juiz, a função do juiz ou magistrado é julgar. Ele julga o quê? Ele julga um processo. Hoje ele pode ser físico, composto de folhas, ou ele pode ser digital, na telinha do computador. O que ele julga? Ele julga o que o advogado leva para ele. Né? Então o advogado tem uma parte passiva e uma parte ativa. Né? Um requerente e um requerido, um autor e um réu, ambos representados por advogados, que vão levar provas para um processo. Esse processo vai ser analisado por um juiz ou magistrado, que é sinônimo, e ele vai julgar de acordo com aquilo que os advogados levaram para dentro daquele processo. Esse processo pode ser um processo de família, envolvendo um menor. Então ele terá o quê? Ele terá um representante do Ministério Público. O que é o Ministério Público? A função do Ministério Público é defender a sociedade. O Ministério Público tem a função de defender a sociedade brasileira perante todas as instituições. Então, por exemplo, no caso de um processo que envolve uma guarda de menor, você tem os advogados do autor, o advogado do réu, o juiz que julga e o promotor que defende os interesses do menor pelo Estado. Por quê? Porque o menor é um incapaz e o Estado é obrigado a dar um advogado para a defesa do incapaz. Muito bem, nessas operações Lava Jato, por exemplo, o que faz o Ministério Público? O Estado, como entidade, né, deve ser defendido. Quem defende o Estado? Os advogados do Estado, que chamam-se procuradores. Tá? Procuradores. O Estado, o município e a União têm os seus advogados, que chamam-se procuradores. Então, eles defendem os direitos do Estado, do município e da União. Além dos procuradores, o Estado tem o Ministério Público, né, cuja função é a proteção do Estado. Então, ele atua em conjunto com o advogado do Estado, que é o procurador, tá, na defesa dos interesses da sociedade. Então, o que faz o Ministério Público na Operação Lava Jato? Defende os interesses da sociedade. Então, a função do Ministério Público é a defesa dos interesses sociais. A função dos procuradores é a defesa do Estado, município, União. E a função do advogado é a defesa do cidadão, ou da pessoa jurídica, enfim. Vamos ficar na Operação Lava Jato? Sim. Por que um juiz regional consegue tanto poder para fazer o escarcéu que ele está fazendo? Veja, eu não conheço profundamente o processo da Operação Lava Jato, conheço o que a imprensa veicula, mas o que eu sinto é a ânsia da sociedade. A sociedade clama por justiça. A sociedade clama por essa onda de seriedade, para acabar com a corrupção, por uma
para que a gente evolua, para que a nossa, sabe, para que o Brasil vá para frente, para que a gente seja uma sociedade séria, para que a gente entre no rol dos países honestos, enfim. Então, o que acontece? Na medida que isso é um clamor social, a mídia acaba valorizando, né? Eu não sei se você chegou a ver o filme Tropa de Elite. Sim. O que foi aquela cena do juiz entrando num restaurante e sendo aplaudido de pé? Para mim, aquilo foi uma cena de filme. Mas o que é aquilo, a não ser o clamor da sociedade? Aquilo é o clamor social, quer dizer, aquilo é o desespero da sociedade pedindo, pelo amor de Deus, entendeu? Que tenha alguém que nos salve. Porque hoje o Brasil pede isso. Ele precisa de alguém que salve a sociedade, entendeu? Dessa lama, do que nós estamos vivendo, porque não é mais possível isso. Então, não é que eu acho que tenha sido... não é que ele tenha poder demais. Ele age dentro do estrito poder que ele tem. A questão é que existem vertentes sociais, midiáticas, uma série de coisas que nós estamos vivendo que fazem com que ele se torne um herói, né? Mas decorrente de outras circunstâncias. Eu não acredito que seja uma coisa marqueteira, vamos dizer assim. A senhora acredita que se ele fosse advogado ou juiz do Amazonas, em Manaus, a mídia estaria mesmo destaque que ele está tendo agora sendo em Curitiba? Olha, talvez. Eu não sei se você chegou a ver aquele programa de um juiz que dorme no Fórum do Mato Grosso. Vi. Ele dorme dentro do fórum, porque se ele sair ele morre. Porque ele cuida da fronteira e não deixa as coisas entrarem. Isso é o Brasil, não é? Bem, vamos fazer um pequeno intervalo, são 14 horas e 30 minutos, para a doutora Maria Luísa pensar um pouquinho, ao mesmo tempo tomar uma água e você poder formular suas perguntas, que através da Carmen Gomes vocês vão nos enviar. Voltamos já com Visão Plural. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
comida tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Visão Plural, na data de hoje, 24 de julho de 2015, está recebendo a visita da doutora Maria Luísa Vaz de Almeida Andrade, advogada, que no primeiro bloco esclareceu algumas questões e que agora vai dar sequência ao seu debate, à sua palavra, permitindo com que vocês possam tirar um pouco das suas dúvidas. Doutora, uma questão que a senhora falou, quando a senhora referiu-se à Constituição de 88, a senhora disse que teve muitos avanços e algumas questões não foram atacadas. Lembre algumas que ainda não foram abordadas com sapiência, chamando-se a justiça de sabedoria. Existem as questões ligadas, por exemplo, às questões médicas, que eu acredito que... Célula-tronco, por exemplo. As questões ligadas à célula-tronco, a evolução da medicina, como as questões de pacientes terminais. Hoje já se permite o aborto de crianças sem cérebro, com doenças muito graves. Essas questões médicas, principalmente, não têm previsão constitucional. O direito à vida e essa questão muito, até certo ponto, religiosa, né? Apesar da gente ser um Estado laico, não... Por que a senhora acha que não foram abordadas a tempo? Eu acredito que não foram abordadas a tempo, porque o projeto da Constituição ele é de 1979, apesar dela ter sido promulgada em 88, Patrício. Então, naquela época não havia a evolução da medicina como está hoje. Mesmo a evolução social, né, em algumas coisas. Então, eu acho que não faltou essas previsões por falta mesmo de evolução, né? Graças a Deus que a gente tem a jurisprudência que vai adequando, né, as decisões ao momento que vivemos. Mas eu acho que com relação à área médica, realmente a Constituição precisa ser adequada, porque tem muita coisa para se ajustar. E com relação à parte política, mas essa não é a minha especialidade. Mas eu tenho colegas que atuam muito na parte de direito administrativo e nesse âmbito, que entendem que também essa área da Constituição precisa ser bastante reformada. Qual é o critério que uma pessoa deve utilizar para escolher um advogado? Olha, o primeiro critério, no meu ponto de vista, é a confiança, né? Normalmente, as pessoas contratam um advogado por indicação. Eu acho que a primeira coisa que você precisa é ter uma boa indicação. Então, eu te aconselho, Patrícia, se você precisar de um advogado, você perguntar para uma pessoa que você confia muito, entendeu? Numa indicação. Eu acho que a gente precisa procurar alguém que a gente confie e pedir uma indicação.
Aí, a partir desse momento, vai depender de empatia, que é como médico, né? É uma relação muito próxima, é uma relação muito íntima, na verdade, né? O advogado é o seu confessor, ele é o seu consultor, você abre coisas da sua vida muito sigilosas, então precisa haver empatia. Por mais competente que ele seja, se não houver empatia, a relação não flui. Então, para mim, a primeira condição é uma indicação de uma pessoa de confiança. A senhora já desistiu de algum cliente? Sim. Podemos saber o motivo, se identificar quem é a pessoa? Eu já desisti de cliente por divergência de pontos de vista de atuação. O cliente não concordava com o meu ponto de vista, então a minha linha, a minha estratégia, a minha linha de atuação, e eu não concordava com o que ele queria que fosse feito, então eu abri mão do cliente. E eu já abri mão de cliente por não concordar com o pedido que ele me fez para que eu fizesse. Bem, agora a Carmen tem uma pergunta e vocês fiquem atentos que sempre são perguntas pertinentes. Vamos lá, Carmen. Do Márcio Silveira, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Boa tarde, Márcio. Ele quer saber sobre o casamento entre homossexual. O casamento entre homossexual, o casal tem o mesmo direito do que um casamento entre o homem e a mulher? Veja, a Constituição, ela diz que o casamento é uma entidade, né, entre uma união entre homem e mulher, né? Mas, no meu ponto de vista, isso está completamente superado, tá? Com a edição da resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2013, que equiparou o casamento constitucional ao casamento homoafetivo, no meu ponto de vista, não existe nenhuma diferença legal. São exatamente os mesmos direitos e os mesmos deveres. Por isso que foi equiparado, tá certo? Você chega no cartório, você se casa e você tem o direito à pensão, você tem direito à partilha, você tem os mesmos direitos. Hoje existem os mesmos direitos de um casamento entre um homem e mulher, são aplicados às relações homoafetivas. E com relação aos filhos desse casal? Também. São também os mesmos? Hoje os casais... Eu digo com o casal homossexual tem todo o direito de adotar filhos. As adoções são plenamente aceitas. As crianças são muito felizes. Eu mesmo já cuidei de adoções e conheço casais e é uma conduta normal, condizente com a evolução da sociedade, né? Uma coisa que tem que acompanhar. E a Patrícia de Portugal, boa tarde, Patrícia, ela também faz uma pergunta aqui. Ela quer saber sobre num casamento entre hétero, né, normal, entre heterossexual, com relação às crianças, isso demora muito para a pessoa, que seja o pai ou a mãe, ter a guarda? É muito demorado esse processo? Não. Nós temos um mecanismo que chama-se medida cautelar. O processo cautelar ele é um processo de urgência, justamente para permitir que essas medidas emergenciais sejam concedidas. Então, quando se está em disputa uma guarda de uma criança, está em jogo o interesse de um menor. O interesse de um menor é a coisa mais importante que se tem e que se preserva. Então, para se determinar a guarda de um menor, existe uma medida cautelar de regulamentação de guarda. Você pede que o juiz defira isso liminarmente e ele, então, aprecia esse pedido em questão de 2, 3 dias. Agora, hoje no Brasil,
foi aprovada uma lei que determina que a guarda de qualquer criança seja compartilhada. Só um detalhe, a Patrícia está fazendo a pergunta de Portugal, mas ela é brasileira, tá? Hoje foi aprovada no Brasil e está em vigor a lei da guarda compartilhada. Então, teoricamente, todas as guardas, a partir de agora, serão compartilhadas entre pai e mãe. O que significa isso? Ambos têm o poder de decisão sobre as questões da criança. O que antes era poder de decisão de um ou de outro, hoje é poder de decisão de ambos. Isso não significa guarda alternada, são duas coisas diferentes. Guarda alternada significa eu morar um pouco num lugar e um pouco no outro. Guarda compartilhada significa que ambos os pais têm direito de decidir os destinos da criança. Ambos têm o direito de decidir em que escola vai estudar. Ambos têm o direito de decidir qual é o médico que vai consultar, etc. e tal. Muito bem. Isso, como regra, tá? Funciona quando os pais se entendem bem. Quando os pais conseguem ter uma relação minimamente amistosa. Se pai e mãe não se comunicam, não se entendem, não têm minimamente uma relação saudável, essa guarda compartilhada ela entra em conflito. Porque não há diálogo, então como se entender? Então, cabe ao juiz analisar cada caso concreto e aos advogados levarem ao juiz em cada caso concreto as provas pertinentes para que essa guarda seja compartilhada ou excepcionalmente individual. Doutora, mas ela é rápida. Ela é aquela pergunta do tempo. A medida cautelar é rápida, ela pode ser conseguida dependendo do fórum, do local, etc. e tal, até 2, 3 dias. Doutora, nunca houve-se as crianças? Olha, Patrício, isso é uma coisa muito controvertida. Muito controvertida. Ouve-se as crianças. Mas a gente evita ao máximo que se ouçam as crianças. A gente só ouve a criança mesmo quando existe uma extrema necessidade. Ou quando a criança pede. Porque, por incrível que pareça, existem alguns casos que a criança quer ser ouvida. E aí a gente ouve a criança. Mas poupa-se a criança na maioria das vezes. Agora, existem casos, por exemplo, em que há uma disputa entre pai e mãe pela guarda desta criança. Não acerta-se a guarda compartilhada e pai e mãe querem a guarda da criança. E a briga é entre pai e mãe, não a criança. Né? E essa criança já tem, ela pode ter 8 anos, ela pode ter 9 anos, ela pode ter 13 anos. Essa criança, ela vai ser submetida a um estudo psicológico, a uma assistente social, que vai dizer se ela tem condições de opinar. E se ela tiver, ela vai opinar e ela vai decidir com quem ela quer falar. Na sua experiência, alguma criança que a senhora lembre formulou que tipo de questão para que o juiz interprete contra aquilo que talvez as partes não chegassem a um acordo? Que alegação a criança fez? A alegação, eu tive um caso uma vez de uma criança de 7 anos que foi ouvida pelo juiz porque o pai tinha a guarda e a mãe quis reverter essa guarda. Isso tem mais de 15 anos. E a criança tinha 7 anos e foi ouvida porque os pais estavam se degladiando e esquecendo da criança, Patrícia. E a criança disse que queria ficar com o pai porque a mamãe trabalhava muito, ficava muito pouco tempo em casa. E o papai ficava mais em casa, então podia dar um pouco mais de carinho. Uma criança sábia, não é? Bem, são 14 horas e 40 minutos, 50 minutos. Nós temos pouco tempo. Vamos ver se a nossa amiga Carmen tem mais uma pergunta, senão eu vou tentar tirar algumas informações da doutora. Tem? Carmen está pensando. Caiu aqui a conexão. Deixa a Carmen pensar um pouco, volta para mim. Doutora, nessa sua tarefa de lidar com todo tipo de arbitragem, não se chama arbitragem, estou chamando qualquer questão jurídica, a senhora tem preferência por alguma área?
Eu gosto muito da área de direito civil, a parte contratual, uma área que eu gosto muito, de elaboração de contratos, é uma coisa que eu gosto muito. E eu gosto muito da área de família. Eu gosto muito da área de família, porque eu tenho um índice muito grande de acordos. Eu sou uma advogada que procuro compor. A minha formação é pela composição. Eu acho que o litígio é a última saída. O litígio ele é prejudicial financeiramente, emocionalmente e sob todos os aspectos, para todas as partes. Então, eu sou uma advogada que procura a composição. Eu cheguei a já ter 24 meses tentando um acordo e consegui. Então, assim, para mim é uma frustração muito grande ir para o litígio. Muito embora eu seja advogada. Então, a minha preferência é pela área de família quando eu consigo a composição. Quem é mais difícil para fazer essa composição, o homem ou a mulher? Depende do grau de mágoa que as partes estão investidas. Depende. A senhora acha que a fase de mágoa deve ser superada para poder as pessoas começarem a discutir essas questões pertinentes à família? Muito importante essa pergunta. Muito importante. Cabe a nós, advogados, aí é importante por esse aspecto. As partes vêm a você magoadíssimas, porque a frustração do término de um casamento é uma coisa muito séria. Com filhos, problemas às vezes financeiros, às vezes de outras ordens, todas vêm carregadas de muita mágoa, de muito problema. Então cabe ao advogado aliviar isto, cabe ao advogado filtrar isto, cabe ao advogado tornar para a parte essa situação mais leve. Com isso, você poupa, você filtra e você permite um entendimento com a parte adversa. Se o advogado tem uma linha de atuação litigiosa, aquele ânimos litigante, o que ele faz? Ele acelera, ele valoriza toda esta parte de animosidade. E isso inviabiliza o entendimento. Claro. Então, é muito importante, seria muito importante, inclusive, nas universidades, que se tivesse uma cadeira de formação de mediação, conciliação e arbitragem, tá? Para que o advogado entenda que essas soluções alternativas, na verdade, elas não são soluções alternativas, elas têm que fazer parte da nossa formação. É importantíssimo. É óbvio que existem situações que não há outra saída a não ser litígio, é óbvio. Inclusive existem direitos que são disponíveis que você tem que mesmo fazer valer. Agora existem outras situações, principalmente em se tratando de direito de família. Porque quando você trata de outro tipo de assunto, o litígio é um litígio diferente, né? E muitas vezes ele é inevitável. Agora, se fala de matéria, se fala de dinheiro, quando você está falando de negociações, de contratos. Agora, em direito de família é importantíssimo, entendeu? É importantíssimo que os advogados tenham consciência que é preciso conscientizar o seu cliente, entendeu? Que ele precisa sair daquela situação de envolvimento emocional, tentar ser racional e tentar lidar com o problema de uma forma, entendeu? Racional, para que ele se prejudique menos. Olha, nosso programa está chegando ao final, mas a Carmen tem uma pergunta e eu não vou acabar o programa sem que a Carmen manifeste a sua questão. Boa tarde, Wagner, e aos nossos internautas. Wagner de Fortaleza. Ele está perguntando se já houve casos da doutora num processo de separação e o casal mudar de ideia. Já. E eu passei uma vergonha danada. Danada, porque a impressão que fica ao juiz é que o advogado é que está forçando para o casal se separar. Na porta da sala de audiência, em São Paulo. Em São Paulo, com tudo pronto, o casal resolveu que queria pensar mais um pouquinho. Nossa. Porque quando o casal entra na sala do juiz, o juiz pergunta: vocês estão certos da sua decisão?
E se o casal faz uma menção de dúvida ou mesmo de um semblante que é uma insegurançazinha, o juiz manda para casa de volta para pensar. Então entramos na sala do juiz, eu estava no começo da minha carreira, Wagner, portanto eu acho que tinha 4 anos de formada, e entrei com o casal na sala e o juiz perguntou às partes se elas estavam convictas da decisão. E o rapaz fez uma cara assim de meio tristonho, e o juiz disse, mas o senhor quer pensar mais um pouco? E ele disse, eu quero. E eu fiquei com uma cara como se eu estivesse incentivando aquela... Mas os dois tiveram dúvidas na hora? Não, só o rapaz. Ah. E aí o juiz mandou ele para casa pensar por mais 30 dias. E eu saí arrasada como se eu estivesse incentivando aquilo, entendeu? Acontece. Como acontece, Wagner, de o casal se separa, faz a separação, assina, passa 6 meses e ele resolve rasgar tudo e voltar. E namorar de novo. E namorar de novo. E nesse caso, que a senhora ficou envergonhada, qual foi a conclusão depois? Não, depois resolveram separar. Resolveram separar. Depois voltaram e resolveram separar. Bem, quem quiser falar com a doutora Maria Luísa vai ter que ou convidá-la para uma palestra ou pegar os seus serviços, tem que ligar para onde? Meu escritório é 3079... Aí, 11... 3097-0409. Repita, por favor. 3097-0409. E o seu e-mail? Maria Luísa, Luísa com S? Luísa com S, Vaz de Almeida com Z, Vaz de Almeida e Thompson, THOMPSON, advogados.com.br. Bem, agradecer a presença da doutora Maria Luísa, a presença da Carmen Gomes, vocês internautas que conversaram conosco durante o programa, e Visão Plural voltará na próxima semana, sexta-feira, às 14 horas. Até lá e muito obrigado.